no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, queridos? Esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações, né? A oração que move o coração de Deus. Queridos, a vida, ela pode nos colocar diante de situações que muitas das vezes parecem impossíveis de mudar, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim como Ana, sozinhos em meio a tribulações, né? Incompreendidos muitas das vezes, carregando dores profundas, e que na maioria das vezes
As pessoas que estão ao nosso lado não podem enxergar. Então há momentos sim na nossa vida em que a alma ela grita, mas as palavras elas não saem. E no entanto a alma está gritando. Ana, ela tinha tudo para desistir. Tudo para desistir. Anos de humilhação, né? Anos após anos. Eucana subindo para sacrificar, né? E Penina assim irritando a Ana. Então anos após anos de humilhação, um lar dividido, um coração despedaçado pela esterilidade que ela sofria, mas em vez dela se entregar ao desespero, ela toma um outro caminho. Ela escolhe adorar o Senhor, ela escolhe dobrar os seus joelhos, né, e derramar a sua alma perante a Deus. Então muitos vão buscar soluções em todos os lugares, menos no único que pode realmente transformar, né, a situação pior da tua vida numa bela história de amor. A história de Ana, ela vai nos ensinar uma verdade poderosa. Quando o homem não pode fazer mais nada, Deus pode fazer tudo. Quando o homem não tem mais a resposta, quando o médico desengana lá dentro do hospital, quando Deus entra e muda tudo. Por quê, queridos? Porque quando nós oramos com fé e nos entregamos ao Senhor na nossa totalidade, Deus não apenas responde, não, mas Ele transforma o nosso coração. E Ele muda a nossa história, ao passo que nós vamos nos entregando a Ele. Imaginem, por exemplo, um campo seco e árido, né? Pode até parecer morto, não é isso? Mas quando vem a chuva, a terra ela vai responder, ela floresce, né? Ali cresce vida, cresce árvores, enfim, arbustos. Assim também é a nossa vida na presença de Deus, irmãos. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, com sinceridade no nosso coração, Ele derrama sobre as nossas vidas a sua resposta como chuvas de bênçãos sobre todos nós. Agora, você já orou dessa maneira? Já experimentou verdadeiramente o poder de Deus, né? Através de uma oração que nasce na dor, mas é respondida com vitória? Foi assim com Ana, uma oração nascendo na dor e sendo respondida com vitória. Então Deus Ele quer nos ensinar, irmãos, que a oração ela pode abrir e abre portas que pareciam estar fechadas para sempre nas nossas vidas, simplesmente através da oração. George Miller, um dos pais da igreja, a biografia desse homem diz que ele construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida. Quando ele começou em 1834, haviam apenas na Inglaterra acomodações para 3.600 órfãos, né, em toda a Inglaterra. 50 anos depois, né, que Miller começou o seu trabalho, pelo menos 100.000 órfãos eram atendidos na Inglaterra. Então ele orou, irmãos, com certeza por milhões de dólares, né, na moeda atual, na época, para os órfãos, mas nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos últimos 68 anos do seu ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que lhe enviasse o que ele precisava. Ele nunca pegou um empréstimo, ele nunca se endividou, e nem ele e nem os órfãos passaram fome. Tudo pelo poder da oração. Quando ele tinha uma necessidade, ele dobrava os seus joelhos e ia orar, e pedia ao Senhor, e o Senhor enviava. Irmãos, não são poucas as histórias que nós ouvimos de pessoas que estavam em momentos de aflições, e quando dobravam o joelho, Deus tocava em alguém na rua, alguém em casa, para que essa pessoa fosse lá socorrer. Quantas vezes acontece isso? Alguém orando, pedindo, e Deus toca no teu coração para atender uma oração aflita, não é? Então a oração,
ela nasce em momentos de aflição, na maioria das suas vezes. Do versículo 1 ao versículo 8 nós vemos isso. E Deus, ele permite que nós passemos por momentos de dor e de provação, não para nos destruir, claro que não. Você imagina se essa fosse a intenção de Deus, né? Mas para nos levar a um relacionamento profundo com Ele, para nós enxergarmos que verdadeiramente tem dentro do nosso coração. Agora, quando a aflição nos cerca, nós temos duas opções. São dois caminhos que são dispostos diante de nós, né? Um vai nos afastar do Senhor, e o outro é o caminho que nós devemos nos lançar aos seus pés. Quando olhamos a história de Ana, ela vai no caminho contrário do que muita gente faria. Ela chora nos pés do Senhor, isso não foi em vão, né? Ela foi levada ao lugar certo, na presença do Altíssimo, na presença daquele que poderia verdadeiramente resolver isso. E qual o princípio bíblico que nós vemos aqui? Nós podemos ver em Mateus 5, versículo 4, por exemplo: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Deus tem consolado todo aquele que chora na sua presença. Todo aquele que abre o coração em sinceridade ao Senhor, se derrama diante dele, Deus, ele tem consolado. Queridos, repare aí no versículo 1 e 2 o que o texto bíblico diz. Houve um homem de Ramataim Zofim, mantendo a Bíblia aberta, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, Zufé e Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Irmãos, a gente lê o texto bíblico e às vezes não dá a importância que ele nos traz, mas a dor de Ana era real. Era real a dor dessa mulher, ela era estéril, enquanto a outra, Penina, tinha filhos, né? No contexto da época, irmão, ser mulher já era difícil. Ser estéril, então, seria uma situação terrível para ela, né? Diante da esterilidade. Então, muitas vezes nós passamos por dores profundas, né? Que nos fazem, muitas das vezes, questionar o nosso valor, mas Deus vai usar esses momentos de dor para nos aproximar dele, nos dando sustentação para isso. Imagine uma escultura de pedra, né? Um tempo atrás nós visitamos o Museu Imperial, e lá tem várias esculturas de pedra. Quem já foi no Museu Imperial? Nunca foi no Museu Imperial? Muito bom. Muitas esculturas de pedra. Já foi lá, Graça, Glória? Não, também não? Um bom passeio, né? Esculturas de pedra, queridos. A gente olha aquela escultura e acha aquilo muito lindo, mas até chegar naquele momento, não é? Quantos golpes fortíssimos aquela pedra levou para se tornar numa bela escultura. Então Deus vai usar as nossas lutas, os nossos momentos de dor, para ir moldando em nós, amém? O nosso caráter, para ir moldando em nós verdadeiramente um homem de fé, uma mulher de fé, um cristão verdadeiro. Então Deus, ele sempre vai transformar as nossas lágrimas em testemunho, né? Porque quando nós passamos pela luta, Ele nos dá a vitória, abre os nossos olhos, né? O nosso entendimento. Tudo isso pode ser usado lá na frente como testemunho da glória e da graça e misericórdia do Senhor. Então, esta mulher, ela tinha um problema real, né? E a angústia de Ana, ela foi muito intensificada. Se você olhar do versículo 3 ao versículo 6, né, o texto vai dizer que a Penina provocava ela continuamente. Irmãos, imagine uma pessoa te provocando continuamente. E a esposa de Eucana moravam na mesma casa. Imagine o que Ana sofreu, queridos, né? Penina provocava Ana continuamente. Seu coração estava aflito, mas ela não respondeu com ódio, não respondeu com briga, né? O inimigo, ele sempre vai tentar nos desanimar, mas nós devemos levar as nossas dores,
as nossas preocupações aos pés do Senhor. Amém? Um atleta, ele sempre vai treinar com dor. Se você nunca malhou e você for na academia e treinar, no outro dia você vai estar completamente dolorido. E a solução não é tomar um remedinho para dor, não. Muito pelo contrário, é você continuar fazendo mais exercício físico. Por quê? Porque isso vai trazer resistência à musculatura. Da mesma forma, irmãos, a nossa fé, ela vai crescendo em meio às lutas e dificuldades. Amém? É assim que funciona. Agora, o que o inimigo quer usar para nos ferir, Deus, ele usa para nos fortalecer, para nos colocar de pé. Amém? Glória a Deus. Do versículo 7 ao versículo 8, você vai perceber que o esposo de Ana não compreendia muito bem a dor da sua esposa, né? Então, ele até tenta consolar, mas existem momentos da nossa vida, queridos, que só Deus pode preencher o vazio que há no nosso coração. Existem momentos que palavras humanas não vão resolver nada. Somente o Espírito Santo para preencher e trazer vida novamente. Então nenhuma pessoa pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Nenhuma pessoa, nenhum marido, nenhuma esposa, nenhum filho. Nós precisamos é de Deus. Nós precisamos é do Espírito Santo em nós. Assim como um pássaro pode ter um ninho seguro, mas ele precisa do céu para voar. Assim também somos nós, irmãos. A nossa alma só encontra plenitude através de Cristo. Somente através de Cristo nós vamos encontrar a plenitude de Deus e viver essa plenitude. Então somente Deus pode curar as nossas feridas, aquelas que ninguém vê, as feridas da alma, as feridas emocionais. Quantas pessoas estão sofrendo, mas se esquecem de olhar para a cruz, se esquecem de olhar para o alto. Leva todas as suas dores ao Senhor, e com certeza Ele vai ouvir o teu clamor. Amém, querido? Agora, a oração, ela transforma situações. É o que o texto nos mostra aí no versículo 9 ao versículo 16. Mas é qualquer oração? É claro que não. Uma oração sincera, uma oração perseverante. Ela não apenas vai aliviar o seu emocional, mas ela tem o poder de mover o coração de Deus em seu favor e transformar realidades. Quantas pessoas estão tendo as suas realidades mudadas, irmãos? Quando Ana se derramou diante do Senhor, ela demonstrou fé. Quando ela orou, quando ela se entregou, né, uma fé que não se conformava com aquela esterilidade que ela estava vivendo. Então ela se entrega a Deus, e a sua oração foi um clamor cheio de entrega e rendição. Então, quando nós aprendemos a orar, assim como Ana orou, irmãos, nós vamos deixar apenas de pedir as bênçãos do Senhor para buscar um alinhamento dos seus propósitos. Não basta nós pedirmos aquilo que nós queremos, não. Isso tudo tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. O princípio bíblico disso, nós vemos lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então não coisifique a oração. Não, de forma nenhuma. Quando nós olhamos lá para João, 1 João capítulo 5, 14, e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Então nós temos que pedir o quê? Segundo a vontade dele. Não adianta, irmãos, eu gastar tempo pedindo coisas ao Senhor, entregando a Ele situações que não estão no propósito e vontade do Senhor. Procure entender a vontade de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia, para que você peça segundo a vontade dEle. Ana derramou a sua alma diante do Senhor, versículo 9 e 10, mostra que ela orou com lágrimas e com fervor, né? E Deus não vai ignorar um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Todas as vezes que você colocar a tua alma diante do Senhor,
abrindo o teu coração verdadeiramente para Ele, tenha certeza que o Senhor colherá as suas lágrimas e responderá a tua oração. A criança, quando ela nasce, né? Uma criança pequena, por exemplo, quando está chorando, o que acontece quando ela vai para o braço dos pais, da mãe ou do pai? Ela para de chorar. Assim somos nós, quando clamamos ao Senhor. Amém. E quando nós nos colocamos em oração, amém, nós sentimos o consolo de Deus sobre a nossa vida. A oração sincera toca o coração de Deus. Mas pastor, eu não sei falar palavras bonitas. Mas quem falou que oração tem que ter palavras bonitas? Quem falou? Não é? Amantíssimo Deus, eterno e excelentíssimo Pai. Queridos, é Pai nosso, é meu Pai, é o seu Pai, é Pai nosso. É na simplicidade que Deus age, queridos. Amém? Ele está olhando para dentro de você, para o teu coração. Ana então faz um voto ao Senhor no versículo 11. Então o que ela faz? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. Ela promete consagrar o seu filho ao Senhor. Então quando nós oramos, nós devemos estar dispostos a entregar tudo a Deus. Principalmente se você propôs alguma coisa no teu coração, né? Imagina um fazendeiro, que ele planta a sua última semente, esperando uma colheita. É assim quando nós confiamos no Senhor. Às vezes parece que é o último momento, mas você ora e Deus te escuta e te resgata, e multiplica a sua bênção e te dá vitória. Amém? Então o que nós entregamos a Deus, irmãos, Ele vai transformar em bênção. Entrega a Ele, descansa, o trabalho é dele. Às vezes nós queremos correr na frente de Deus, nos cansamos, nos fadigamos, e no entanto basta tão somente entregar a Ele e deixar Ele agir na nossa vida. Amém? Eli, inicialmente, ele não compreendeu Ana, né? No versículo 12 ao 16 nos mostra, a Eli aqui é o sacerdote, né? Então ele achou que ela estava embriagada. Ele olha a Ana e ele vê a cena de uma mulher prostrada, né, balbuciando, e ele achou que ela simplesmente estava embriagada, né? Então ela explica que estava derramando a sua alma ao Senhor. Cuidado, para que você não faça pré-julgamentos, julgamentos errados acerca de alguém. Às vezes o ser humano julga alguém em determinada circunstância, aquela pessoa está sofrendo horrores na sua vida, né? Eli julgou, mas julgou completamente errado, pensou que aquela mulher estava embriagada e não estava, porque ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Então nem todos vão entender a sua jornada de oração, mas Deus ouve. Nem todos vão entender se você estiver lá no monte, num sol queimando, orando ao Senhor. Nem todos vão entender se você acorda de madrugada para orar. Nem todos vão entender se você fizer um propósito e cumprir. Nem todos vão entender, mas aquele que vê todas as coisas conhece o teu coração. Então ela explica que estava derramando a sua alma diante do Senhor, né? Imagina uma pessoa que pinta quadros. O pintor, quando ele vai pintar um quadro, ele já enxergou a obra pronta. Quando ele começa a pintar, ele já tem na mente dele o que ele vai pintar. Deus vê a nossa fé, irmãos, né? Mesmo quando os outros não entendem. Deus enxerga a tua fé, mesmo sem antes você receber a bênção. E nós temos que enxergar também, pedir crendo que já recebemos. O problema todo é que muitas das vezes nós nos ajoelhamos, falamos com o Senhor, mas lá no fundo nós não acreditamos que Ele é capaz e poderoso de nos socorrer. Quantas pessoas às vezes chegam, pedem oração, pastor, ora por isso, isso e aquilo, mas eu não acredito que tenha solução. Ora, aonde está a fé? Não é? Aonde está a fé? Então, o céu, ele responde ao clamor do coração.
O texto diz que ela orava com o coração, não saía palavras dos seus lábios. Eu imagino uma mulher prostrada, só balançando os lábios. E o interessante é que Deus estava ouvindo esse clamor. Então a oração, irmãos, ela gera respostas. Olha comigo aí o versículo 17 e o versículo 18. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então Deus não apenas ouve as orações, mas responde no tempo certo e na maneira perfeita. Mas é no tempo dele. Agora a nossa fé precisa ser genuína a ponto de nos permitir a descansar, mesmo antes de vermos a resposta. Quando Eli entendeu a situação de Ana, não é? Ele lança uma palavra sobre a vida dela de vitória, né? Que o Senhor te conceda o seu desejo, né? Então Ana confiou na palavra também no sacerdote, e quando ela sai do templo, ela sai transformada. O texto diz que aquela mulher que entra cabisbaixa, entristecida, já não é a mesma mulher que sai. E detalhe, não estava grávida ainda. E isso nos ensina que a verdadeira resposta da oração não é apenas uma mudança externa. Claro que não, mas uma paz interior que vem da certeza de que Deus está no controle de tudo. O reino de Deus não é apenas comida, não é bebida, né? Mas é paz, é alegria no Espírito. É disso que a palavra nos ensina, né? O princípio disso está lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. Entrega a Ele, mas já entrega agradecendo, crendo que você é mais do que vencedor. Então Eli praticamente profetizou a resposta de Deus para Ana. Ele declarou que Deus concederia o pedido de Ana. Então nós devemos, irmãos, confiar que Deus vai responder as nossas orações conforme a vontade dEle, porque Ele quer cumprir os propósitos deles em nós. Imagina um marinheiro no meio do mar. Quem já teve a oportunidade de navegar em mar alto sabe. Quando ele vê o farol, ele não está vendo o continente, mas ele sabe que ali está o continente. E assim nós também temos que crer em Deus, mesmo que a gente não esteja enxergando a resposta. Saiba que Ele está trabalhando ao seu favor. Então a fé, ela vai ver a resposta antes que esta resposta chegue. Não é isso? Ela descansou na promessa. O versículo 18 mostra isso, que o seu semblante mudou, alterou o seu semblante, né? Então a paz, ela vem quando nós confiamos que Deus está agindo. Então quando você ora, quando você entrega, se você não crê que Deus ele está agindo, a paz não chega ao teu coração. Mas quando nós entregamos a Ele, aí nós podemos usufruir da paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não conhece, que o mundo não entende, porque que tudo está caindo e o crente está alegre, está feliz e está glorificando o nome do Senhor. Amém? A fé, ela sempre vai transformar as lágrimas em louvor, e Deus honra a nossa fé, irmãos. O texto vai mostrar mais tarde que Ana deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas de Israel. E quando nós pegamos os feitos de Samuel, né, foi um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. Então quando nós entregamos a Ele, né, crendo, deixamos a paz do Espírito entrar no nosso coração,
Eu imagino Deus olhando, não, ele só me pediu isso aqui, mas eu vou fazer mais um pouquinho. Eu vou entregar mais um pouco. Não é? É assim que Deus faz. Ele nos entrega infinitamente além daquilo que nós pedimos e pensamos. E isso é motivo de nós glorificarmos a Ele. Queridos, uma semente pode até parecer pequena, mas quando plantada, ela cresce e frutifica muito. E a oração de Ana, aquela oração angustiada, apenas balançando os lábios, gerou um profeta para a nação de Israel. O poder da oração. O que nós entregamos a Deus com fé, Ele vai transformar em legado. Foi assim com Ana. Aquilo que ela entregou com fé se transformou em legado para a história do povo de Deus. Amém? Entrega ao Senhor as suas dificuldades. Coloca aos pés da cruz os seus problemas. Entrega a Ele. Não reclama para o homem, não. Abra o teu coração para o Senhor. Ana nos ensina que a oração sincera, ela pode, em qualquer circunstância, mudar a nossa vida, desde que nós entreguemos a Deus as nossas dores e passamos a confiar na provisão dEle. Então descansa na fidelidade de Deus. Amém? Se você está enfrentando, meu amado, uma luta, leve isso ao Senhor em oração, porque Ele não apenas ouve, Ele vê e responde no tempo certo. Deus nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. A oração é como se fosse uma chave pequena que pode abrir uma grande porta de bênçãos. Parece simples. Não parece simples a oração de Ana? Muito simples, mas abriu portas para milagres. A oração de Jabes, são 2 ou 3 versículos só, se eu não me engano, que a palavra fala de Jabes. A oração de Jabes, uma oração simples. Então é isso, irmão, simplicidade e coração aberto, quebrantado diante do Senhor. A oração não apenas vai mudar situações, não vai mudar apenas as situações ao seu redor, mas vai transformar o seu coração. Amém? A sua vida. Então hoje, entregue a sua dor ao Senhor. Confia nele. Confia que Ele está te ouvindo. Amém? Em nome de Jesus, você pode sair hoje daqui com o seu coração em paz. Assim como Ana saiu do templo, não sei como você entrou aqui, talvez entristecido, amargurado, angustiado, mas hoje você pode sair daqui da mesma forma que Ana saiu do templo. Não havia mais aquele semblante de tristeza, não. Por quê? Porque Deus já estava trabalhando, consolando o coração de Ana. E o texto bíblico vai dizer o que aqui no final? Vai dizer que quando eles voltaram, não é isso? Para o seu lugar, Ana engravidou do profeta Samuel. Deus ouviu e concedeu, né? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então ela faz a oração e a resposta foi apenas o tempo de uma viagem. E quando ela chega novamente na sua cidade, Deus se lembra de Ana e concede um filho a ela. Aquilo que ela tanto pedia, né? Aquilo que ela tanto colocou diante do Senhor, Deus concedeu a Ana. Então, não negligencie a oração, clame a Deus, entregue a Ele. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas por nós, através da oração e do clamor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Tem mais um louvor? Amém. Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor.